Neste mundo sem tempo, aproveitamos estes belos 90 anos de tempo para celebrar a Fanny e o tempo. Simplesmente parar, olhar, ouvir e pensar, e deixar seguir o tempo. Olhando para o futuro, não esquecemos de quem somos e de onde viemos. Como afirmou o historiador Eric Hobsbawm, a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Para a maior parte de nós, a Fanny sempre esteve lá, mesmo antes do mundo ser mundo. Sua história é igual a de tantas outras e outros que, por vontade própria ou por serem obrigados, imigram em busca de uma vida melhor. Fanny é mais uma mulher judia que sobreviveu ao breve século XX. Sua história é especial, como a de milhares de outras mulheres imigrantes que diariamente lutam pela sua sobrevivência e de suas famílias. De uma forma ou de outra, todos somos imigrantes. Há 10 anos, quando iniciamos este projeto, utilizamos como fio condutor da nossa breve incursão à biografia da Fanny os antecedentes, circunstâncias e motivos que a levaram a viver em 4 países diferentes. Revisitamos estas notas para tentar saber mais detalhes. Desta vez, tentando incluir mais referências do tempo corrido. Para além dos fatos já narrados, tentamos perceber com maior precisão o tempo transcorrido em cada um destes destinos, dando como referência a idade precisa que ela tinha quando os eventos ocorreram. A maior parte das informações foram obtidas ou na forma de entrevistas com a Fanny ou em documentos fornecidos por ela. No dia 26 de setembro de 1923, no sanatório Kaiser Allé, mais precisamente localizado na rua Kaiser, número 66, em Berlim, Alemanha, nascia Fanny Liebermann Gellerter, filha de Etia e Reuven Gellerter, judeus imigrados da região de Odessa, na altura ainda parte da Rússia. Fanny foi a segunda filha do casal. Na infância em Berlim, a Fanny fazia muitas atividades. Ia ao teatro, tinha aulas de piano e também de ginástica rítmica. Recorda que quando tinha dificuldades para fazer os passos, a mãe a ajudava e ia ao lado explicando. Todos os anos havia algum tipo de apresentação. Fanny recorda de uma dessas apresentações onde iam representar uma peça de teatro com música de Tchaikovsky. Tinham que cantar em russo e a avó não queria, mas depois a convenceram a pelo menos falar em russo. Falavam russo lá em casa. E eu era teimosa, não queria falar russo e respondia não. Eu tinha vergonha de falar russo. Nas festas judaicas, iam à sinagoga com o pai. A mãe ficava em casa, preparando uma mesa bem imposta. Recorda com alegria de uma festa religiosa em que davam balas para as crianças na sinagoga. Com apenas 6 anos, Fanny jamais poderia imaginar as consequências daquele dramático mês de outubro de 1929. O preço a pagar pela farra da jogatina de uns seriam 10 longos anos de crise e guerra mundial. Em 1933, quando a Fanny tinha apenas 9 anos de idade, os nazistas ascendem ao poder na Alemanha. A escalada nas restrições impostas aos judeus tornaram a vida na Alemanha insuportável.
Não podiam trabalhar, estudar ou até mesmo mover-se livremente. A família tentou sobreviver como pôde. Passaram, por exemplo, a alugar quartos da casa onde viviam para poder ter alguma renda. A pressão exercida pelo nazismo teve um impacto muito forte na saúde de Etia, que faleceu prematuramente quando a avó tinha apenas 11 anos. A avó se lembra desse dia. Fazia uns dias a mãe estava se sentindo mal, mas iam esperar para ir ao médico. Antes desse dia chegar, ela passou mal à noite. O pai e a irmã foram acudir, e a avó ficou muito assustada na cama, com medo de que algo ruim acontecesse. Com o falecimento de Etia, Ruvin ficou à procura de um lugar que conseguisse entrada com as filhas. Obtiveram uma licença especial para Portugal, conseguida pelo tio Liova. A Fanny nunca mais voltaria a ser alemã. Os irmãos de Etia eram 5: Liova, Moisés, Chaya, Manha e Lisa. Tio Moisés, o irmão mais velho de Etia, foi o primeiro membro da família a mudar para Portugal. Na verdade, queria ir da Rússia para os Estados Unidos, mas o navio em que ele viajava avariou-se e teve que parar em Portugal. Com a autorização para deixar a Alemanha, foram para o Porto, para ficar perto da tia Maia. A Fanny era muito nova, tinha apenas 13 anos. Ela sentiu muita dificuldade de adaptação à língua, ao novo meio. Eu fiz 13 em Portugal, 13. Nós viemos em julho, eu fiz 13 em setembro. Mas tu sabes como foi uma adaptação mental muito grande, muito a nossa vida muito estranha, tudo. Sem mãe, a mãe parecia uma coisa muito tropical, muito Lisboa, muito branco tudo e muito diferente. Depois fomos para o Porto, parecia-me teatro, as ruas muito estreitas e as casas todas diferentes. As duas foram logo apoiadas pela comunidade judaica, que lhes encontraram trabalho e ensinaram os primeiros passos do que viriam a ser suas novas profissões. Para além disso, ensinaram algumas regras do Código de Conduta vigente na conservadora cidade do Porto de 1936. Uma mulher nunca deve andar desacompanhada na rua e não deve olhar um rapaz diretamente nos olhos ao cruzar com ele. A Fanny lembra do curso expresso recebido pela irmã para tornar-se professora de ginástica. Ela própria foi enviada para a casa de famílias abastadas para tomar conta das crianças e ensinar alemão. Todo o dinheiro que recebia, muito pouco, ia diretamente para o pai. Aos poucos, o português foi-lhes entrando nas veias. O ambiente da guerra e as dificuldades enfrentadas durante o nazismo fizeram com que a língua alemã tivesse por muitos anos um significado muito negativo. O português passaria assim a ser sua língua materna, ou melhor, a língua que daí em diante passaria a utilizar como mãe. Aqui contra ali, contra cá, mas que me dizem estou aqui, estamos lá. Os trabalhos do pai eram conseguidos numa praça do Porto, aonde se reuniam os imigrantes, inclusive judeus. Esses encontros eram marginalizados pela sociedade do Porto, com algumas exceções, como o avô Assírio da Costa Lopes, um rapaz já com seus 25 anos, começou a paquerar a Fanny quando ela tinha uns 15. 3 anos depois, apesar da oposição da família, que a achava muito nova, os dois teimosos se casaram. Fanny Liebermann Gellerter passava então a chamar-se Fanny Gellerter da Costa Lopes, mais português impossível.
arruma um lugar. Mas não, o pai arrumou um quarto para nós estarmos, em casa de suas amigas. Mãe de um amigo do Assírio, que é o Mesquita, um arquiteto. Também fazia parte do grupo que pelejava. E a mãe dele vivia sozinha. Depois, a irmã da dona Ana casou com um avô custódio. Aí veio a carta da Companhia de Navegação, dizendo que a passagem que o pai tinha de Angola queria cada país. Aí o pai perguntou assim, podemos ir para a África. E meu pai achou bom sim, afastar um pouco daqui, quem sabe se vem o nazismo até aqui, vocês já preparam lá o chão para nós e tal. E assim eu fui primeiro o Assírio. Em julho de 1942, Assírio parte para Angola, em busca de emprego. O emprego arranjado rapidamente foi no interior, em Membaçoco, numa fazenda de sisal. 4 meses depois, já conseguiria enviar o dinheiro para a passagem da Fanny, que aos 19 anos parte para a África para reencontrar seu marido. Quando eu fui para Membaçoco, nós vamos pelo trem. Tinha um trem que vai do Lobito até o interior, até os diamantes. E o caminho era árido, só tinha caminho monte, vários. Mas você achava bonito ou você achava estranho, solidão. Mas eu ia ter quase, estava bom. Tava bom, né? A sensação era boa. Eu gostava mesmo. Então, a sensação era boa, né? A sensação era boa. Bom, aí tinha os árvores que chamam imbondeiros. Só não era a savana de 200 metros, 200 quilômetros de savana e aquelas árvores e o fruto que estava pendurado parecia um macaco. Era um macaco pendurado lá. Aí chegamos à estação, não tem estação, era noite preta e uma casinha de madeira em cima do pau. Ela chamava Membaçoco. Aí vinham muitos pretos de noite, carregar as nossas malas. Bom, aí chegamos à nossa casa, uma casinha bonita. Mas ele já tinha visto, não? Meu avô já tinha Eu estava lá vivendo, já estava lá trabalhando. Mas uma casa que não tinha ainda vidros nas janelas, tudo aberto. Bom, aí ficamos naquela casa. Quando eu acordei, naquele tempo não se falava na Lua, mas eu tive a sensação de estou num outro planeta. Não havia nada. Só sisal até o horizonte. E uma casinha. Novamente a Fanny teve que se adaptar a uma nova vida. Tinha que fazer como faziam as outras famílias europeias. Não haviam lojas e os empregados, sempre angolanos, negros nativos, andavam até 40 quilômetros para buscar o que fosse preciso. Cada uma das famílias europeias tinha uma casa e muitos empregados. Para as compras, a fábrica onde trabalhava o Assírio cedia mais um empregado. Lembra que quando compraram o primeiro rádio, nem conseguiu dormir de tanta felicidade e de vontade de continuar a ouvir aquele fantástico aparelho. Era difícil viver longe de tudo. A infraestrutura não existia, mas a Fanny dava um jeito. Por exemplo, costurava as roupas para todos. Em Membaçoco, o que interessava era segurar a vida. Era que ninguém morresse, pois as febres de malária faziam parte do dia a dia. Aos 20 anos, Fanny fica grávida pela primeira vez, dando luz ao seu primeiro filho Marcos, que viria a falecer pouco tempo depois. Uma dor indescritível. Para a maior parte da humanidade, 1944 seria marcado pela invasão da Normândia, o chamado Dia D. Mas para Fanny, então com seus 21 anos, o ano ficaria marcado pelo nascimento de seu filho Igor. 3 anos depois, o outro menino Davi, e como se diz em Portugal, não há 2 sem 3. Aos 26 anos, Fanny dá à luz a mais um, o Rui, todos muito fortes e saudáveis. Sempre muito combativo e cansado de ter seus direitos laborais sempre desrespeitados, Assírio estava sempre entre os primeiros signatários das listas com reivindicações
dirigidas ao patrão. Numa dessas reivindicações, foi o primeiro a assinar a lista e o primeiro a ser despedido. Assim tiveram que deixar uma ilusória segurança e ir à procura de um novo emprego. Depois de 9 meses de procura e a viverem em condições bastante precárias, trabalhar em Luanda, onde viveriam mais 10 anos. Luanda foi um alívio. As condições de higiene e saneamento eram muito melhores. Não havia malária. Os 3 filhos tinham uma admirável liberdade de brincar em segurança pela cidade toda. Aos 31 anos, Fanny fica grávida pela 5ª vez. Ao dar à luz, recebe uma curiosa notícia. Uma menina, a Ruth. Custou um bocado a acreditar. Afinal, sua produção até então era exclusiva de homens. Foi um dos momentos mais felizes de sua vida. O regime ditatorial mais longo da história da Europa começara a dar claros sinais de fadiga. As ações dos movimentos pró-independência eram cada vez mais frequentes, mas foi só quando passaram a alterar a vida na capital Luanda é que a família decidiu movimentar-se mais uma vez. Em 15 de março de 1961, violenta ofensiva da UPA em povoações e fazendas contra a presença portuguesa em Angola. Com katanas e canhangulos, as armas que tinham chaciram milhares de europeus e africanos. Movidos pela ideia de independência, os rebeldes da UPA são dirigidos por Oldan Roberto. Atacam sob estímulos e valores religiosos levam-nos a acreditar então e ainda hoje serem invulneráveis às balas dos brancos. O levantamento é previamente denunciado pelos Estados Unidos, mas o governo português não acredita e a população é colhida de surpresa. As forças militares existentes no território são diminutas e os civis tentam defender-se com os meios que têm. A Força Aérea inicia a evacuação de mulheres e crianças e reprime ações da UPA com bombardeamentos em que utiliza bombas napalm. Após os primeiros massacres, os revoltosos recuam para as matas e começam a atacar as colunas do exército, matando os primeiros militares portugueses. E enquanto é discutido na ONU e ameaça as relações entre Portugal e os Estados Unidos, o 15 de março instala de vez o clima de insurreição já existente em Angola desde o início do ano. Viva Angola! Viva Angola! Viva Angola! O 4 de fevereiro altera as rotinas há muito instaladas e traz à luz do dia uma outra Luanda e uma outra Angola até então ignoradas. Estavam afetados os equilíbrios da ordem social e da coexistência racial. Onde antes havia confiança e certeza, há agora dúvida e insegurança. E também desespero, e também violência. Muita violência que semanas depois, após os massacres de 15 de março, se transformará em ódio. Uma onda que se espalhará por Angola inteira. Decidiram, assim, que os filhos não mais poderiam continuar nesse ambiente. A Ruth, a mais nova de todos, foi logo enviada para Portugal com os amigos Blumenthal, ficando hospedada na casa da irmã da Fanny. Poucos meses depois, a Fanny parte para Portugal com os outros filhos. Seu marido Acílio fica, pois a família toda depende do seu trabalho para sobreviver. Em idade próxima do alistamento obrigatório, o filho mais velho, Igor, toma a iniciativa de escrever para os Tito de Moraes, que na altura estavam exilados no Brasil. Amigos próximos do tempo em que viviam em Angola, os Titos não hesitaram na resposta. Pode vir, mas só se for com a família toda. Embarcaram todos num voo da TAP para São Paulo. Novamente, foram temporariamente distribuídos na casa de pessoas amigas. Já com uma proposta de emprego assegurada pelo amigo Tito, não demorou muito para que a família se instalasse na rua Barata Ribeiro, localizada na região da Bela Vista. A família Costa Lopes assenta-se como uma luva na vibrante multicultural São Paulo. A capital, que prosperará com o boom da exportação de café,
O chamado ouro negro era agora o principal motor da indústria brasileira, atraindo imigrantes dos mais diversos cantos do mundo. Quase que como um imã de ditadores, Fanny presenciaria o início de mais uma ditadura, que viria a ser a mais longa da história democrática do país. Uma vez fomos a um jantar de um grupo português e eles disseram, olha, a Fanny, onde ela chega, chega a ditadura. Mesmo após o golpe militar de 64 e o seu recrudescimento em 68 com o AI-5, a família não deixou de receber os amigos e parentes, muitos deles perseguidos políticos, e de apoiar os movimentos de independência e redemocratização em Portugal. Em São Paulo, Fanny tem a oportunidade de reencontrar importantes laços com uma interessante e progressista parcela da comunidade judaica residente no bairro do Bom Retiro. Aos 52 anos, Fanny decide que é hora de procurar novos desafios e retomar a sua profissão. Após realizar provas, é admitida como professora no IASIG. Destes contatos, viria a trabalhar em 2 fábricas de automóveis de origem alemã. Recorda-se dos quase 10 anos de trabalho como um período muito alegre. Éramos um grupo de professores muito unidos, sentia quase como se fosse eu quem estava indo para a escola. Mãe pela primeira vez aos 19 anos, Fanny tornar-se-ia avó apenas aos 50 e bisavó somente aos 85. Se os 60 anos são tidos como a linha final para muitas pessoas, para Fanny era só um começo. Uma boa altura para, por exemplo, aprender a guiar, uma tarefa que durante muitos anos foi praticamente vedada às mulheres, quanto mais para as mulheres mais velhas. Já bastante habituada a lidar com preconceitos, Fanny tornou-se uma exímia motorista. Fanny sempre teve prazer em trabalhar, isto é, estar com pessoas, desenvolver a criatividade e até hoje não tenciona abdicar desse prazer, dessa farra que é trabalhar com livros, com as letras. Mesmo vivendo há mais de 50 anos no Brasil e de ter apoiado inúmeros movimentos pró-democráticos ao longo de sua vida, a Fanny continua a ser uma imigrante no seu próprio país e nunca pôde exercer o mais básico direito de um cidadão: o voto. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break. Quando era criança, eu dizia, eu nunca quero sair daqui do Brasil, porque via os meus pais, tinha muita saudade da Rússia, e nunca quero, mas afinal andei por aí fora. Loud, say I'm clear for the whole round world to hear. I wish I could share. Falo não é definitivo. Há sempre uma resposta diferente no momento a seguir, não é? Não é se eu respondi isso agora, amanhã posso ter uma ideia nova. É do Max Chagall, aquele em que um casal sobe por ser muito feliz. Parece que chama-se o aniversário, não tenho a certeza, mas é lindo. Ai, que coisa bonita. Espera, um filme que foi feito em Cuba e tem a música cubana muito linda. Buena Vista. Buena Vista. Bom, o livro eu sempre gosto mais do último que estou lendo. Agora estou lendo com minha querida aluna. Estamos esmiuçando frase por frase. Chama-se em alemão Der Dirigent, o dirigente, não é? E o livro é sobre a vida de Shostakovich e outros músicos, amigos dele, durante o cerco à cidade de Leningrado. É um livro que agora me ocupa muito. É uma realidade, é a mesma coisa como eu ser Fanny. Eu sou Fanny, filha do Rubin da Eita, sou judia.
Eu nasci assim, é como eu tenho o meu corpo, não posso negar. E de resto eu gosto, quando estou sentindo assim estas tradições judaicas, parece que estou em casa. Bom, primeiro gosto da música que se canta lá dentro. E depois quando saímos e todos davam os parabéns. Aqui na hebraica também é assim. Quando acaba o Yom Kippur e todos se cumprimentam, todos cá fora, vêm músicas alegres, é lindo.